Joviais e Jovianas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Converso. Hoje, falando sobre igualdade, falando sobre o papel do homem e da mulher dentro do casamento, mas ainda assim como duas pessoas que se unem para se formar uma só carne. Você é muito bem-vindo aqui conosco, eu sou a Carol Herman e esse é o nosso episódio 7, ainda falando sobre o tema da sexualidade. E é claro, como você já sabe, você pode enviar as suas perguntas no nosso e-mail, no nosso Instagram. O e-mail é o podcastconverso@gmail.com. O Instagram, procura a gente lá, nos segue, nos acompanhe. @podcastconverso e também estamos no YouTube e no Spotify. Procure a gente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações quando um episódio novo for postado, para que você esteja sempre ligado nos nossos episódios. E hoje nós temos uma convidada muito especial, uma pessoa que eu pessoalmente admiro muito pelo seu conhecimento, pela sua voz, pelo seu carinho. Márcia, seja muito bem-vinda no nosso episódio hoje. Por favor, se apresente. É uma alegria muito grande, Carol. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. E eu acho que eu sou conhecida, Márcia Justino, professora, sempre trabalhei muito nessa área da educação. E nas palestras também eu gosto muito e cada dia crescendo com vocês. É uma oportunidade muito grande. Sou aqui de Londrina, né? Então, todos estamos em casa. É isso aí. A Márcia é a esposa do pastor Manuel, mãe de um moço que já está grandíssimo já. Da última vez que eu vi ele era tão pequenininho, mas agora já está super grande. E é uma família do nosso coração, né? A gente gosta muito de vocês e oramos para que Deus abençoe vocês. Amém. Muito bem. Para você que está chegando agora e quer acompanhar os nossos episódios anteriores, você vai ver que daqui a pouco vai aparecer aqui um card na tela, para que você reveja os episódios que já foram lançados anteriormente sobre o tema da sexualidade, falando que a gente já está no episódio 7, e a gente tem uma outra temporada, a temporada anterior, que falamos sobre a aliança de Deus com o seu povo. Então, se você quer aprender um pouco mais, vem com a gente, veja os episódios anteriores, até para você entender em qual parte do tema nós estamos. E, mais uma vez, vamos estudar sobre a palavra de Deus e entender qual que é a vontade dele, o plano dele na nossa vida, para que tenhamos a nossa sexualidade de uma forma completa e principalmente abençoada por ele. Dona Márcia, a gente sabe que o ser humano, desde sempre, teve uma intrínseca necessidade do outro, né? De se socializar, de estar junto com o outro. Inclusive, a gente sentiu isso muito na pele agora nessa época de pandemia, né? Exatamente. Que nos separou, impossibilitou que estivéssemos juntos na igreja, na escola, na faculdade, no trabalho, nos nossos momentos de lazer, né? Estivemos mais presos dentro de casa e a gente percebeu mesmo como a outra pessoa faz falta, né? Exato. Inclusive, a gente acabou até se conectando um pouco mais nas redes sociais, né? Já que a gente não podia estar junto presencialmente, vamos estar juntos, então, online, né? Isso. E é interessante como o ser humano tem essa necessidade do outro. Isso não é novidade para ninguém. Inclusive, a gente vê histórias bíblicas também lá na época antiga, os nossos antepassados, que também tinham essa necessidade de estar vivendo em união com outras pessoas, né? E quando a gente percebe essa necessidade de estar em um relacionamento com alguém, às vezes, quando não temos, então, esse alguém, a gente tenta escapar e fugir para um outro meio ali que nos supra essa necessidade, né? Então, algumas pessoas, por exemplo, não se relacionam muito bem com outros seres humanos, mas se relacionam muito bem com os animais de estimação, né? Outras pessoas não têm muita facilidade em falar, mas tem muita facilidade com tecnologia, né? Eles não falam muito, mas se precisar de alguma coisa ali no computador, eles sabem fazer muito rápido e fazem isso muito bem. E outros têm uma facilidade maior quando estão na frente do celular do que quando estão pessoalmente, né? Isso é uma
uma coisa que a gente vê acontecendo muito com o ser humano, né? E, naturalmente, as pessoas, elas sendo diferentes e tendo personalidades diferentes, elas se adequam da melhor forma possível. Mas existe um ponto importante sobre a sexualidade, e aí a gente já começa a entrar no que é plano de Deus para nós, que substituir um ser humano na nossa intimidade sexual, dentro da nossa sexualidade, é considerado por Deus um pecado. E não é não que os pecados sejam divididos em pecadinho e pecadão, né? Mas é um pecado muito grave a gente substituir outro ser humano na nossa intimidade sexual por outras coisas, né? E isso pode até ser prejudicial para nós. Afeta não só o nosso relacionamento com Deus, mas também nós como seres humanos viventes aqui na Terra. Uhum. Márcia, o que você acha sobre isso? Sobre esse inverter de papéis que, com o passar do tempo, foi acontecendo e hoje a gente vê tanta dificuldade em relação a isso? Bom, vamos analisar do início. A abordagem que você começou a colocar fala sobre a necessidade do ser humano em estar em sociedade. Isso é parte daquilo que Deus planejou para nós. Faz parte de todo um plano. Por quê? Porque Jesus, quando andou na Terra, por exemplo, ele tinha amigos. Ele nunca ficava assim sozinho. Às vezes ele se separava para um momento, para uma conexão com o Altíssimo. E ainda assim não estava sozinho, estava com o pai. Exatamente, daí, né? Com o pai. Mas ele tinha amigos, e a gente sabe, por exemplo, Lázaro e as meninas eram muito amigos, eram amigos chegados de Jesus. Então, ele tinha essa necessidade. E como nós fomos criados à imagem e semelhança dele, nós também recebemos isso. Essa necessidade de estar em contato com alguém. Uhum. Só que o mundo que nós estamos vivendo, devido à correria, devido a diversos fatores, e agora por um problema grave na área sanitária, nós acabamos nos distanciando e a gente já sabe que esse problema do isolamento trouxe à tona um problema seríssimo do ser humano. Que é o ostracismo, né, de uma certa forma, e esse pecado que acabou aparecendo, porque, na verdade, é alguma coisa que está dentro do ser humano, não é? Nós vivemos assim, sempre vigiando, sempre cuidando das nossas emoções, dos nossos pensamentos. A gente está o tempo inteiro vigiando, a gente está o tempo inteiro administrando tudo isso, por causa do pecado. E por causa da oferta que tem também de coisas que nos fazem pecar. Que nos atraem. Que nos atraem. Então, o que Jesus deixou para nós assim como um exemplo é que quando estamos juntos, quando estamos em sociedade, quando estamos com alguém, a probabilidade, se fizermos boas escolhas, vamos abrir um parênteses, né? A probabilidade de cairmos num erro é menor. A probabilidade de cometer um pecado nessa área da sexualidade é menor. Então, o isolamento é um perigo. Toda pessoa muito sozinha, ela está correndo perigo, ela está sozinha. E nós vivemos num mundo onde as propagandas e a oferta é muito grande. Então, nós temos que tomar cuidado com isso e nos lembrar que Jesus, quando andou na Terra, ele tinha amigos, ele procurava viver em sociedade, ele ia a festas, ele ia a casamentos. Eu sempre fico imaginando Jesus assim, quando ia para a casa daqueles irmãos, Lázaro, Maria e Marta, ali ele ficava tranquilo, ali ele tirava as sandálias, né? Ele colocava o pé para cima, talvez. Ele se sentia à vontade, tomava um lanche. Então ele mostra para a gente esse lado social. Tem gente que diz, eu não gosto de casamento, não gosto de festa, eu não vou aqui, não vou... Mas não é isso que Jesus deixou, não. Ele almoçava na casa das pessoas, ele estava sempre interagindo. Uhum. De fato, é um perigo quando a gente fica muito sozinho, né? Muito sozinho. A solidão nos atrapalha. Muito né? quieto. Uhum. Não vamos desconfiar de todo mundo. Uhum.
Cada pessoa tem uma natureza, tem pessoas que gostam, é na quietude que ela se relaciona melhor com Deus, ela está, às vezes, conectada, não é? Com as coisas espirituais, mas não é sempre assim. É bom a gente cuidar. A gente precisa estar em relacionamento com outras pessoas, Sim, né? Sermos seres sociáveis que Sim. Foi para esse propósito que Deus nos Que criou. Deus nos criou, né? exatamente. Muito bem. Então, vamos voltar um pouquinho na história. O próprio Adão, o primeiro ser humano criado por Deus, sentiu necessidade de uma companheira, né? Vendo ali os outros animais, todos tinham uma companheira. Era o macho e a fêmea. Então, sempre andavam juntos como um casal. E Adão se sente, então, sozinho. Mas que estranho, né? Todos têm alguém ali para estar junto, né? Tem um companheiro e eu sou sozinho. Então, até o próprio Adão, o primeiro ser humano, já sentiu uma necessidade de Eva, né? Isso. Sentiu uma necessidade de estar com outra pessoa, de não somente estar com Deus, né? Porque Adão não era de todo sozinho, ele estava ali com Deus, mas teve necessidade também de estar com outra pessoa assim como ele, né? Um outro ser humano assim como ele. E a gente pode falar um pouquinho sobre, dentro do contexto da sexualidade, sobre a nossa intimidade, nossos relacionamentos de intimidade, né? E Deus planejou para a humanidade para que ela atingisse o ápice da experiência de relacionamento e intimidade entre os seres humanos, né? Então, os nossos relacionamentos com outras pessoas também nos ajudam a entender o plano de Deus para nós, para que nós não fiquemos sozinhos, né? Mas que possamos estar juntos em união com as outras pessoas para que possamos compartilhar vitórias, alegrias, experiências, que é muito importante. Às vezes a gente precisa de um conselho, de algum amigo que esteja ali conosco, e essas relações com outras pessoas nos ajudam, nos fortalecem. São fundamentais, né? não é? Até dentro da igreja, às vezes a gente precisa ali de alguém junto conosco para nos fortalecer na fé. Isso. Né? Então, essa união, esse relacionamento com pessoas também é importante para Deus. E aí nós temos alguns componentes importantes na sexualidade, como, por exemplo, a realização espiritual, prazer físico, satisfação intelectual e emocional. E tudo isso está elencado a acontecer com outra pessoa, né? Então, a sexualidade não é para ser vivida sozinha, né? A gente precisa ter a nossa vida sexual e a nossa intimidade sexual vivida com outra pessoa. É para ser dois. Então, dois que vivem como uma só carne. Isso. Né, Márcia? Isso. Então, Carol, levando em conta essa abordagem, eu penso assim, o egoísmo é a palavra que cabe aqui. É o egoísmo que estraga tudo. E, na verdade, você vê a criança, quando ela é pequenininha, você percebe, o brinquedo é meu, e ela pega aquilo e segura, e se você quiser tirar, não é? Então, a tendência dessa criança, se não for trabalhada, é levar para a vida esse tipo, né, de comportamento, que tudo é meu, é só para mim, e não quer compartilhar. Porque nesse caso aqui, na questão da sexualidade, é compartilhar, ou seja, o outro também precisa. Né? Ele também é participante. Ele é participante. Junto comigo. E aí entra a questão do isolamento também. Aquela pessoa que se isola, ela acaba se tornando uma pessoa egoísta e ela vai acabar desenvolvendo alguma coisa só para ela, e isso a gente sabe que é pecado. Não é? Antigamente tinha até uns tabus, né, bem interessantes, que masturbação era dava para saber quem fazia isso, porque ia ter espinha, ia ter não sei o quê, o cabelo caía. Tinha umas conversas, umas coisas assim. A gente sabe que é folclore, não tem nada a ver. Mas uma coisa é certa, é pecado. É pecado porque Deus deixou muito claro. E quando ele mostra para Adão aqueles animais que foram passando de dois em dois, um casal,
Aí Adão percebe logo, espera lá, por que todo mundo tem e eu não tenho? Não é? E Deus então diz, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma companheira. E aí Deus começa aquele trabalho todo de moldar, né, aquela bela mulher, tirando aquela costela e trabalhando ali no barro com aquele carinho para fazer a mulher. Então, temos que levar em conta tudo isso. Foi todo um processo pensado para chegar onde nós chegamos. E a gente não pode estragar isso. Inclusive, a lição vai trazer uma frase muito interessante aqui. Quando a sexualidade deixa de ser considerada uma dádiva de Deus e seu conselho não é mais acatado, então o conselho de Deus não é mais seguido, ocorrem algumas alterações do comportamento sexual, resultando no desequilíbrio desses componentes. Exatamente. Né? Como que a gente pode, Márcia, encontrar esses desequilíbrios em nossa vida quando nós não seguimos aquilo que é o plano de Deus para a nossa sexualidade? Então, a tendência do ser humano é buscar mais e mais e mais. Quando ele sai do plano de Deus, do propósito, daquilo que foi planejado e preparado, a tendência é usar a criatividade, porque o ser humano foi feito criativo por Deus. Nós temos uma criatividade muito grande porque fomos criados por Deus e Deus é extremamente criativo. Ele é criador. Ele né? é o criador e extremamente criativo e tem muito bom gosto. E a gente até percebe assim, são escolhas erradas, são formas erradas, são maneiras totalmente erradas, mas muitas vezes de pessoas muito bonitas, de coisas que realmente substituem de fato. Mas que se alguém estivesse conectado com Deus, se essa pessoa estivesse conectada, jamais ela partiria para esse lado. Então, são objetos, por exemplo, porque tem aí as prateleiras do mundo, elas estão lotadas de opções, de pessoas, de coisas, e até, virtualmente falando, a web está carregada de opções inteligentes, inclusive, para substituir o outro na área sexual. Então, temos que tomar muito cuidado e prestar atenção. Em que momento eu estou sendo seduzido, né? Porque pode ser que a pessoa esteja à beira do precipício, mas ela não está percebendo. Esse é o problema do distanciamento e da solidão. É o perigo. E aí também ela, estando sozinho, não tem ninguém para ajudá-la, não né? Tem. Se ela der mais um passinho em falso, ela cai. Não tem quem segura. Não tem para quem dar a mão. Exato. E aí esse desequilíbrio a gente pode encontrar como exemplos que é um problema, né, em buscar formas de satisfação e prazer fora de relacionamentos entre seres humanos, né? E a gente pode elencar a pornografia, as relações extraconjugais, né, relações polígamas. Sim. Então todos esses são problemas que acontecem. Nós vemos pessoas que passam por essas situações, pessoas que escolhem essas situações. E olha, Carol, parece um absurdo, né, a gente falar, mas, por exemplo, pessoas que já foram vistas, já foram realmente, né, assim, encontradas no ato sexual com cavalos, com cachorro. Então, quer dizer, é um absurdo. Pessoas que tentaram introduzir dentro delas, por exemplo, animais vivos, para que elas tivessem uma sensação de prazer. Então, isso é um nível muito baixo. A que ponto chegamos? É descer demais para se parecer com os bichos, porque a pessoa perde a conexão com o ideal, perde a conexão com o Criador e ela começa a se distanciar. Ela vai perdendo a luz, ela vai perdendo a pureza. Quanto mais longe do Criador, menos luz, menos pureza. Então, vai se parecendo com os bichos. Muito bem. Exatamente isso, não é? Márcia. Inclusive, esses são os extremos, mas a gente sabe que acontece. Não, né? Nós estamos aqui, a gente vai ter que falar, né? A gente vai ter que falar, porque às vezes as pessoas pensam, mas será? Sim. Acontece. Tem pessoas aí, e muitas vezes a gente fala assim, é grosseiro, é isso, aquilo. E tem pessoas que elas chegam nesse nível e elas se tornam mesmo grosseiras. Sabe? Elas se tornam mesmo. Porque quando a gente está perto de Deus, a gente tem um estilo, sabe?
uma polidez, uma coisa diferente. Conforme a gente vai se distanciando, vai se tornando, sim, mais Até parecido com os animais. Nos nossos relacionamentos, quando a gente passa muito tempo com alguma pessoa, a gente acaba pegando o jeito que a pessoa fala, Exatamente. O jeito que a pessoa se porta. Isso. Então, quanto mais a gente se distancia do nosso Deus, menos a gente é parecido com Ele. Exatamente. Né? E isso é refletido nas nossas escolhas, no nosso comportamento, nos nossos pensamentos, nas nossas intenções. Então, tudo acaba ficando deturpado, né? Exato. E a gente parte não do plano de Deus agora, mas vira o contrário. É a depravação, a imoralidade, é tudo aquilo que Deus desaprova. Né? E uma coisa muito grave aí dentro disso tudo é que o diabo ele faz umas coisas, é como querer viciar mesmo alguém, né? As pessoas que tiveram experiências com drogas e depois saíram, elas dizem que cada dia aumenta mais, cada dia precisa mais. E nesse caso aqui não é diferente. A depravação vai sendo cada vez mais necessária. Multiplicada, né? Mais criatividade, mais e mais e mais. E a pessoa vai tendo uma cegueira espiritual, uma cegueira moral até. Sabe? Vai ficando tudo naquele nível, nivela por baixo mesmo. Perfeito, Márcia. E aí, como resultado disso, a gente pode elencar também a ausência de compromisso entre as pessoas, né? Relacionamento sem compromisso. Sim. Relacionamento sem segurança, sem fidelidade. Isso. Então, essa necessidade de satisfação sexual, quando não é suprida entre os seres humanos, e aí nós, como seres criativos, queremos buscar em outro meio, né? Em uma outra solução para isso. E aí a gente tem todas as consequências, né? As desvantagens, os malefícios, as maldições, justamente dessas más escolhas. Exatamente. E aí, aquilo que foi criado por Deus, que era para que a gente vivesse em relacionamentos, agora as pessoas não conseguem viver mais, porque não conseguem ter compromisso, não conseguem ter responsabilidades com outra pessoa, não conseguem ter fidelidade, porque precisam de uma válvula de escape, precisam fugir daquilo para satisfazerem as suas vontades sexuais. Exatamente. Né? E aí se torna tudo um grande pecado, uma bola de neve, e a pessoa não consegue sair disso. Existem pessoas, Carol, que deixaram a prostituição, deixaram aquela vida, tiveram a sorte de conseguir um bom casamento com pessoas piedosas, bondosas e amáveis, só que acharam aquilo muito monótono e voltaram para aquela vida novamente. E aí a gente pode se lembrar daqueles porcos, né, que a Bíblia menciona. Não adianta. O porco vai sempre voltar. Vai sempre voltar para a sujeira. Para a sujeira. Né? É complicado. A gente se acostuma tanto com o erro, e aí o erro acaba parecendo normal, parecendo ser o certo. Porque a gente já está tão inserido naquele meio que a gente não consegue mais ver o que está para fora disso. Né? A gente acostumou tanto com o pecado e aí a gente não consegue mais largar dele. Exatamente. Não que não haja esperança para o ser humano. Né? Nós não queremos dizer, pois Jesus morreu por todos. Então não quero dizer, não há esperança, uma vez perdido para sempre. Não. Mas é muito mais difícil. Uma pessoa que passa por uma experiência dessa, ela sofre muito. E vamos lembrar que as relações sexuais, a gente já vem falando sobre isso em quase todas as lições, né? Devem ser experimentadas dentro do casamento. Preferivelmente. Quando você falou da questão da segurança, essa é a palavra-chave. Dentro do casamento, olha a época que nós estamos vivendo. Quantas doenças poderiam ser evitadas? Quantas coisas, quantas situações se as pessoas se protegessem e ficassem ali. E seguissem o plano de Deus. E seguissem o que Deus tem, que sempre é bom, é muito bom. Né? E essas relações sexuais dentro do casamento tornam o casal uma só carne, mente e coração. Então eles estão unidos não só pelo prazer do ato sexual, mas a mente e o coração, os sonhos, os objetivos, os planos agora se tornam um só. Os propósitos. Sim, exato, as metas de vida, né? Sim. E não é só o relacionamento sexual por puro prazer, mas também agora como uma forma de afeto, de carinho, para que eles estejam unidos também com os mesmos propósitos, né? E você sabe que talvez isso explique a derrota de algumas famílias.
Porque um vai para a direita, outro vai para a esquerda. Mesmo estando dentro do mesmo teto, eles não estão unidos. Então, precisa analisar tudo isso, até que ponto essa união está sendo, de fato, uma união por conta dessa separação, entre aspas, né? E é interessante até, às vezes a gente para refletir como a Bíblia é contra a cultura que a gente vive hoje, né? Como as coisas que a gente tem visto por aí, a mídia como uma influência muito pesada sobre as pessoas, né? E como as coisas que a gente tem visto por aí, ouvido, elas são tão fortes e contrárias à Bíblia, né? Então a gente tem aí quase que dois lados da moeda, né? A gente tem a Bíblia que nos traz todos os conselhos, os ensinamentos daquilo que é a vontade de Deus. E aí a gente tem a cultura que fala, não, isso aí é muito antigo, isso aí já é ultrapassado. Né? O interessante é que hoje vende-se de tudo, mas via sexo. Não se consegue fazer uma propaganda, não se consegue fazer muita coisa se não explorar esse lado. E o que as pessoas não entendem é que isso é sagrado. Então, o nosso cérebro, a gente precisa tomar muito cuidado, porque ele é atemporal. Sendo atemporal, o que vai acontecer? Ele não vai saber se nesse momento é isso mesmo, porque ele está carregado, ele está cheio daquela informação. Então, a gente precisa tomar cuidado com que tipo de informação, como que eu estou carregando ele. Como que eu estou alimentando. Alimentando. O que é que eu estou colocando lá dentro? E depois o que pode acontecer é ele pensar que é sempre isso e daquela maneira que ele viu lá, que ele já guardou lá naquele outro momento. Então, uma pessoa que entra nessa, ela tem muita dificuldade por causa disso. Por isso que as pessoas falam, né? E os profissionais também, é uma lavagem que tem que ser feita. E realmente, porque tem muito lixo, tem muita sujeira. E o mundo só oferece isso. A internet, se por um lado é uma bênção, que a mensagem está sendo levada, é tudo mais fácil hoje. Um programa como esse, que quando a gente era adolescente, jovem, a gente nem sonhava, a gente não sabia nem o que era computador, não é? E hoje vocês têm tudo isso. Se por um lado é uma bênção, por outro também, o inimigo está aproveitando para sempre jogar os lances rápidos para a gente não esquecer. Vamos ouvir aqui uma palestra ótima sobre isso ou aquilo, comportamento, enfim, qualquer coisa, mas dali a pouco ele joga alguém dançando lá, ou com pouca roupa, ou até sem roupa, ou então lembrando para o cérebro não esquecer daquilo ali. Então, é uma luta. É uma luta mesmo de gigantes. Uma luta constante. Constante. Né? Então, sozinho não tem como. É Deus ali do lado e mais alguém para te segurar, para te ajudar. Porque sozinho é perigoso. A gente está falando aqui sobre o casamento, sobre um casal, mas existem alguns aspectos que são muito específicos do homem e da mulher, né? Alguns aspectos que a gente encontra no homem, que a gente não encontra na mulher, por exemplo, e assim vice-versa. Márcia, como que a gente pode fazer para juntar esses dois seres que são tão diferentes para se tornar um só em Cristo? Como que a gente pode fazer mesmo, unir esse casal de uma forma que um complete o outro? Então, Carol, se a gente parar para pensar no conselho bíblico, nós vamos entrar naquela velha orientação sobre o caso, por exemplo, de Abraão e seu filho. Não é bom você pegar moças daqui, é bom que sejam, né? Enfim, saber escolher gente do arraial. De preferência, eu acho que o primeiro passo é esse. Tem muita gente boa lá fora, a gente ouve muita gente falar, mas tem tanta gente boa que não é nem da igreja, mas tem uma índole, famílias boas, famílias de gente que trabalha, de gente honesta, mas não tem a mesma fé. Não é esse o ponto, né? Não tem a mesma fé. Os mesmos princípios. Vai ter problema? Lógico que vai ter problema.
E outra coisa, nós aprendemos de uma forma, vocês estão sendo ensinados de uma maneira, vocês estão sendo doutrinados de uma forma que para muita gente é uma bobagem. Porque a gente tem mais é que ser feliz. Então, isso tudo é uma questão banal. Para muita gente, esse debate, mas que coisa, gente, isso aí nem precisava. O importante é ser feliz. Então, eu acho que para nós, cristãos, para vocês, jovens cristãos, o importante é pensar. Tem que ser alguém que pense como eu penso. Primeira coisa. Tá? E depois, essa pessoa que pensa como eu penso, ela tem que ter princípios, ela tem que ter também obediência a Deus. Porque uma pessoa que não obedece a Deus, ela também não obedece pai e mãe, e ela vai ter dificuldade para respeitar o cônjuge, com toda certeza. Então, eu acho que começa por aí. E depois vem a questão do exemplo, como eu me comporto, não é? Porque muitas pessoas, Carol, eu não sei se cabe a gente, né, não sei nem se dá tempo da gente fazer essa abordagem, mas veja bem, tem pessoas que se comportam de determinadas maneiras que elas perdem a moral. Não é? Então, como é que você vai exigir, ou querer, ou sonhar que o outro se converta, que o outro venha um dia, se você não deu um excelente exemplo, se você não apresentou uma conduta de acordo com aquela do mestre quando ele andou na terra? Porque Jesus foi tentado em tudo isso. Só que ele nunca pecou. Aí alguém pode dizer assim, mas ele era Deus, acho que ele ia pecar. E quando ele andou na terra, ele era um ser humano. Quando ele era menino, ele caía, batia o joelhinho, chorava também. Ele tirava uma soneca de tarde, como toda criança. E ele também sofreu essas tentações. Só que ele estava sempre conectado com Deus, ele fugia do diabo. E assim mesmo, ele estava sempre no encalço dele, como ele está no nosso. E isso é para casado, isso é para solteiro, isso é para todo mundo. Ele está o tempo todo assediando. Então a gente precisa ser firme, a gente precisa fazer boas escolhas e a gente precisa ter convicção. Quem nós somos, por que estamos aqui e onde queremos chegar. Lembrando sempre que a gente não muda o outro. Não mudamos. Muitas vezes a gente está em relacionamentos com aquele pensamento de que não, mas quando casar, daí muda, né? A pessoa depois vai ele viver, se batiza, ele vai se converter. Ele vai viver comigo, daí comigo vai ser diferente. E depois a minha família ajuda, fica todo mundo junto. E esse todo mundo junto, em família, a instituição Família e Parentesco, como a primeira instituição, é algo muito interessante. Só que você tem que pensar que quando se trata de sexualidade, não é com parentesco, são duas pessoas só. Então, querendo ou não querendo, em algum momento vai ter um casal apenas. Não é? Sim. Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Você vai casar, se por um lado você casa com a família inteira do outro, ninguém casa com uma pessoa. Mas não gosto do irmão, não gosto da irmã, não gosto da sogra, não gosto do sogro, não gosto de ninguém, só gosto dela. Então, não casa com ela. Porque você está casando com a família. Com alguém, você vai ter problema também. Mas também não pode pensar que toda a família vai ajudar para você poder ficar com essa pessoa. Não é assim também que funciona. E sexualmente falando, muito menos. Porque quando a gente fala na parte de intimidade e sexualidade, você não está falando de parentesco, você está falando de duas pessoas somente. E aí não entra... E tudo que é fora disso também não é bíblico. Exato. E muito menos plano de Deus. Não é, de forma alguma. Muito bem. A gente tem, como exemplo, a gente está aqui falando sobre o plano de Deus, e a gente tem exemplo de uns versos aqui muito bonitos, que inclusive eu gostei muito desses versos, que estão lá em Deuteronômio, no capítulo 30, e começa no verso 15, e diz assim: Vê que ponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. E se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, ande nos seus caminhos e guarde os teus mandamentos e os teus estatutos, os seus juízos, e então viverás e te multiplicarás.
E o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas para possuí-la. E no verso 17 diz: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra, a qual vais passando o Jordão para possuíres. E no último verso do capítulo 30, no verso 20, diz assim: amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Que lindo, hein? Que coisa linda, né? É justamente o plano de Deus para a nossa vida, que nós estejamos junto com Ele. Exatamente. Né? Que vivamos segundo os seus estatutos, os seus mandamentos, a vontade dele. E aí ele já fala aqui justamente a consequência. Se nós não dermos ouvidos a isso, então certamente nós não vamos conseguir viver muito tempo nessa terra. E né? o interessante é que aqui Moisés ele fala assim, essa palavra está perto de você. Ela não está lá no mar para você dar uma desculpa e dizer, isso eu não sei nadar, se eu mergulhar para pegar a palavra eu vou morrer afogado. Não está nas alturas para a gente não dar uma desculpa também de que não consegue alcançar. Ela está ao nosso alcance. Se você nunca leu a Bíblia, alguém que está nos ouvindo, que nunca leu, não tem conhecimento, você já está ouvindo, já chegou até você. Então, a partir de agora, você não tem mais desculpa. Agora você já sabe, vai ser cobrado por isso. Você já sabe, né? Exatamente. Não tem mais desculpa. Quem pecava não deve pecar mais. Quem saía aí para as noitadas, deixa de sair. Então, a gente precisa tomar uma linha, uma postura de decisão e comportamento que nos leve ao perfeito, à luz, ao Criador, para que a gente possa se parecer com Ele. E os versos que nós lemos já estão claramente dizendo que só há dois caminhos. Ou viver segundo a vontade de Deus, ou escolher não dar ouvidos a isso e sofrer essas consequências. Exatamente. Que vão te afastar ainda mais do Criador, do Pai, daquele que nos cuida, e é aquele que pode só querer o que é melhor para nós. E nesse caso aqui, Carol, a gente devia escolher a vida para viver mesmo. Por quê? Quando nós escolhemos a vida, a gente vive. E viver não é só acordar e respirar e dizer, hoje eu não morri. Não, viver é muita coisa. E é Ele que dá a vida, e vida em abundância. Em abundância. Vida plena, feliz. E é só Ele que pode dar isso. Só que a gente precisa de uma vida de qualidade. Não dá para viver como animais, não dá para viver de resto. Resto que eu digo é porque, às vezes, alguém está saindo por aí, está deixando só uma sobra para aquela pessoa tão digna que está em casa, e essa pessoa está com uma baixa autoestima, ela não está percebendo que ela tem tão pouco, não é? E também essa vida em abundância, porque muitas mulheres hoje estão morrendo, porque elas não estão sabendo gerenciar essa área da vida, a sexualidade. Então, elas acabam sofrendo agressões, elas acabam perdendo a vida. Por quê? Porque estão em relacionamentos errados, envolvidas de forma errada com pessoas erradas. Então, nós temos que dominar as nossas emoções, cuidar do nosso coração, do nosso pensamento, dessa área afetiva, cognitiva, emocional, para que a gente consiga superar essas tentações e ser vitorioso, ou sermos vitoriosas. E termos, no mínimo, uma vida digna, né, No Márcia? mínimo, a dignidade, que é o que Deus quer para nós. E olha que esse mínimo, junto com Deus, é uma coisa tudo. tremenda. É muita luz. Então, se a gente junta esses aspectos da própria humanidade, né? A criatividade, espiritualidade, inteligência, essa nossa facilidade de relacionamentos, nós podemos perceber quão parecidos nós somos com Deus, porque Ele é assim. Ele é assim. E sendo feitos à imagem e semelhança dele, nós também temos essas características. Temos. E foi muito bem pontuado por você, quando nós começamos, que nós somos feitos à imagem e semelhança do nosso Deus. Então, a gente pode parar e pensar que, sendo tão parecidos com Ele, talvez eu não deva fazer o que Ele não faria. Exatamente.
Exatamente. No comer, no beber, no falar, no agir, nas escolhas e nos relacionamentos, a gente tem que pensar sempre assim: Jesus faria isso? Isso está bom? Isso aí, será que isso está no nível dele? Quando ele andou aqui na Terra, será que ele toparia isso daí? Né? Então a gente precisa pensar sempre assim. Por quê? Pensando dessa maneira, a gente está pensando alto. A gente está num nível mais superior. A gente comentou até agora sobre essas más escolhas quando a fazemos em situações fora do casamento. Mas, Márcia, digamos que dentro de um casamento agora tudo é permitido? Já que estamos dentro do casamento, será que agora tudo é permitido? Então, a gente pode pegar um pedaço daquela fala anterior. Existem situações que é para animais, não é para nós. Situações, Deus estabeleceu um método, uma forma e colocou ali os objetivos daquilo. O que ele queria alcançar? O que o ser humano poderia alcançar com aquilo ali? E aí nós falamos também que o ser humano que está conectado com Deus, ele tem uma luz, uma pureza, uma glória. E isso aí a gente precisa conservar, porque é Cristo em nós. Então, quando a gente deixa de se parecer com Ele, isso tudo vai saindo da gente. E nós vamos nos parecendo com os animais nesse aspecto aqui. Então, dentro do casamento, nem tudo é permitido. Há um respeito, há um limite. Existe toda uma reverência, né, nesse aspecto, porque o corpo não é a morada do Espírito Santo. Esse corpo não é nosso, né? Então, se a gente parasse para pensar nisso, pelo menos, a gente já entenderia que se eu não posso trazer aqui no templo, que é a casa de Deus, um incenso cheio de algumas coisas e levantar um altar aqui por minha conta própria para queimar aqui alguma coisa. Alguma adoração que não seja Deus, um né? ritual, um fogo estranho. Isso não pode acontecer no templo material. No meu corpo, muito menos. Algumas pessoas, elas fazem mutilações, algumas pessoas introduzem objetos dentro de si. Algumas pessoas... Então, são situações de mentes doentias que não estão entendendo. Não entendem o plano nem o propósito de Deus para a vida delas. Então, a gente precisa buscar falar sobre isso. E outra coisa, quebrar o tabu. Não é? Abrir esse debate em casa, conversar sobre isso daí para poder ajustar e trabalhar essas mentes para que isso não aconteça. Não é porque casou, então tá. Se fora do casamento é pecado, então dentro do casamento pode tudo. Não, não é assim também. Lembrando que a própria Bíblia vai falar: vocês são nação santa, eleita, separada por Deus. Povo escolhido. Exatamente. Então vocês não são iguais aos outros que vocês veem por aí. Então não façam, não tenham as mesmas atitudes e comportamentos que os outros estão fazendo, porque vocês foram criados para abençoar outras pessoas. Isso. E vocês são usados para glorificar o nome de Deus. E olha, Carol, tem uma coisa também que eu acho que cabe a gente mencionar aqui. Eu não posso me prostituir lá na esquina. Todo mundo sabe. Você não pode. Ninguém pode. Não é lícito. Mas será que entre casais isso pode acontecer? Ai, Márcia, mas como é que dá para se prostituir dentro de casa se você só tem o teu marido? Quando um não está de acordo com a relação sexual e um dos dois topa, tá, não estou afim, mas vou topar. Tudo bem, só que amanhã você vai deixar seu carro comigo. Não estou afim, só que você vai me dar aquele vestido lá que eu vi aquele dia que você disse que não queria comprar. Vira uma troca de favores. Isso é prostituição. O que é isso? Você está entendendo? Então, as coisas são... Isso é tão sério, é tão complicado, que se a gente se aprofundar mesmo, nós vamos longe aqui, nessa questão de tão sério que é isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Até dentro do casamento, há risco, sim, de pecado. Pecado grave. E eu só mencionei um simples, porque às vezes acontece e a pessoa ainda não pensou
que ela está se vendendo. Por um vestido ou por um dia com o carro com ela, ou outra coisa qualquer, uma joia, um sapato, uma bolsa. Exato. E a gente vê como esse tema da sexualidade passou a ser extremamente depravado pelo mundo, né? E como hoje é muito, muito mais fácil nós encontrarmos essas relações sexuais, essa intimidade sexual totalmente em desacordo com o que Deus espera de nós. Isso é muito triste, né? É extremamente complicado isso, porque sabendo que fomos criados por Ele, a imagem dele, isso é muito triste mesmo saber que algumas pessoas chegam a tal ponto, né? Sim. Ou talvez nós nem saibamos, mas ali no sozinho essa pessoa está chegando a extrapolando limites, né? Passando dos limites em relação à sua própria sexualidade. E olha, Carol, muitos psicólogos que não são cristãos, eles aconselham até a masturbação. Eles aconselham. Você tem que conhecer teu corpo. Você tem que saber quais as regiões do teu corpo que você pode... Não, masturbação não tem nada, não tem problema. De forma alguma, isso não deve ser um conselho para nós. E porque justamente a relação sexual é para acontecer dentro do casamento, entre duas pessoas. Sem egoísmo, sem, sabe, esses problemas. Sem culpa, sem estresse. Sim, porque é uma forma depois de tirar a paz. E outra coisa também, a irmã White, ela teve casos em que ela atendeu falando sobre isso, e tem uma parte no livro Testemunhos Seletos, eu não sei, acho que é o 3º volume, das páginas 200 em diante, se eu não me engano, tem algo ali que aconteceu, onde ela fala de um senhor, a questão da energia que esse homem estava despendendo nessa questão. Então, por que ele não foi curado? E muitas pessoas realmente adoecem por conta disso. Elas vão perdendo o vigor. Porque algo que foi criado para ser feito e desfrutado em dois, uma pessoa vai tentar chegar nesse resultado sozinha, quanto de energia ela vai despender? Energia vital que lá na frente vai faltar para ela quando ela precisar, não é, ter saúde ou enfrentar uma doença, por exemplo. Então a gente precisa pensar em todos esses aspectos, né? Márcia, por que será que a gente tem tanta essa tendência de ser desequilibrado quando pensamos em sexo? Por que será? Eu acho que são as mídias mesmo, né? As influências, As influências, né? O mundo ele oferece de bandeja muito o tempo inteiro. Tudo está praticamente baseado nisso. Então, o cérebro vai absorvendo tudo isso. E ele não vai conseguir depois, porque a bagagem está tão grande, é tanto excesso lá dentro, que depois, para ele poder filtrar e trabalhar, é difícil. Então, se você tem essa carga toda, se a gente vive nesse mundo com essa carga toda, nós tínhamos que também nos envolvermos com as coisas espirituais e as coisas boas da vida, pelo menos no mesmo nível. Porque senão fica só uma coisa. Por exemplo, se eu só estudo e trabalho, minha mente vai estar cheia só disso. De repente eu estou conversando com você e estou falando sobre escola. Eu não consigo desenvolver outra coisa, só vou falar na escola porque eu estou muito envolvida. Ou então eu trabalho com uma outra coisa e eu não quero saber de mais nada, é só aquilo ali. Eu não leio mais um texto da Bíblia, eu não canto mais um hino, não dá. Eu não faço outra coisa. E muitas pessoas que se envolvem nessa área, gostam de pornografia, abre o computador, bom, aí já está tudo lá mais ou menos registrado, ele já sabe do que você gosta. E ele vai te mandando, te mandando. Se a pessoa não tiver equilíbrio, ela fica só nisso. Ela nem abriu para isso, mas ela vai para aquilo. Estimula até chegar nisso, né? E vai o tempo inteiro forçando, o tempo inteiro forçando. Sai na rua, já vê alguma coisa. Abre uma revista, vê outra coisa. Liga a TV, é só isso. Então, o bombardeio é tão grande que muitas pessoas caem, elas não aguentam. Elas não resistem.
Então, a palavra é clara para a gente buscar a Deus em primeiro lugar. Antes de fazer qualquer coisa, buscar a Deus. Depois partir para as coisas que a gente tem que fazer. Porque se a gente não tiver essa força... Dificilmente nós conseguiremos estar ao lado nós dele, vamos conseguir. Porque o mundo só tem isso para nos oferecer. Sabe? A lição traz um exemplo muito legal. Assim como a Trindade é unida em um só ser e eternamente. Então são 3 em 1 para sempre. Para sempre. O casamento é um símbolo desse vínculo eterno agora entre 2 pessoas também. Sim. Sabendo que Deus foi quem celebrou o primeiro casamento. Ele é o originador e criador dessa instituição. Né? Como poderia ser diferente, assim como ele vive, como nós poderíamos viver diferente, já que foi ele que nos criou, né? Então, o casamento ele é para ser um vínculo eterno entre 2 pessoas. Exatamente. Deus ele oficializou o primeiro casamento no Éden, não é? E selou a união. E quando isso acontece, não é para haver separação. Outro dia, dando uma aula de ensino religioso, eu estava falando do catecismo e aí eu disse, bom, vocês sabem, está no catecismo da Igreja Católica, que não é para haver separação, não pode, nem a Igreja Católica concorda com isso. E o menininho ele não sabia, um aluno ele não sabia. Nossa, não pode. Então, não é para separar. Nós sabemos muito bem disso. As pessoas inventam inúmeras questões para poder justificar, motivos, né? Para poder justificar a separação, mas não é aceito de jeito nenhum. Deus não quer a separação de jeito nenhum. Eu tinha separado aqui um texto sobre esse assunto. Quer ver? Separação. Olha. Esse livro aqui, eu não sei, você já leu, Carol? Já ouvi falar. Eu tenho muito parecido com esse, não é da Ellen White. É que minha mãe me deu, que fala sobre conduta sexual também, sobre a sexualidade aos jovens, né? Conselhos sobre sexualidade aos jovens. Ah, sim. Então, nesse assunto aqui que ela trabalha, ela diz assim, deixa eu ver aqui. Inclusive, para quem estiver interessado, nós estamos aqui com um livro da Ellen White. O livro se chama Testemunhos sobre Conduta Sexual, Adultério e Divórcio. E indicamos esse livro para você que quer saber um pouco mais sobre a sexualidade, sobre adultério, como Deus vê todas essas questões e também sobre o divórcio. Então, aqui diz assim, estimado irmão, uma carta, né? Tive a esperança de que a mudança que pareceu ocorrer na vida da sua esposa durante a reunião em Chicago houvesse sido permanente. E eu me senti muito agradecida a Deus ao ouvir a sua confissão, porque assim eu pensei haver removido um fardo sobre os meus ombros. Entretanto, o fardo ainda pesa. Sei que ela não mudou para melhor. E os perigos e dificuldades que ela criará se os seus caprichos forem satisfeitos são praticamente impossíveis de serem compreendidos por aqueles que não sabem acerca do espírito que atua nela. Ou seja, aqui ela está falando de Satanás como um agente que entra dentro das casas. Ele é um agente que entra para promover a separação das pessoas, dos casais. E ele também é responsável, aquele mesmo lá do Éden, ele é responsável de entrar dentro das casas e colocar um de um lado e outro do outro lado. A carta é longa, mas aí aqui diz assim, a menos que ocorra uma mudança, logo chegará o tempo em que a natureza mais baixa dessa mulher, controlada por uma vontade tão forte quanto o aço, conseguirá rebaixar a vontade do seu esposo ao seu próprio baixo nível. E aqui a gente pode ver que se uma pessoa dentro do casamento não estiver ligada a Deus, não adianta, um só vai ter dificuldade. Então essa esperança de que o outro vai melhorar, ou a esperança de que não adianta a gente pensar assim. Tem que fazer
a escolha correta para que não haja esse tipo de problema e não chegue a esse ponto depois. E para que os dois não sofram. Porque é muito sofrimento. Aqui não há nem menção de crianças, de nada. Mas ela fala, e uma coisa para o nosso tempo, Carol. A esposa deve respeitar e obedecer, mas se ela terminantemente se recusa a preservar os votos matrimoniais, tornar-se-á mais e mais o joguete das tentações satânicas. Então, eu penso que a mulher tem muita força aí nesse contexto. Se a mulher for realmente forte e valorosa, ela consegue segurar. Se ela não for forte e valorosa, a tendência do fracasso é maior. Muito bem. Tivemos aqui um exemplo de uma história que de fato aconteceu, e nós temos então essa carta que traz esse contexto de como nós somos influenciados pelo maligno e que quando deixamos essas influências agora tomarem parte em nossa vida, nós sofremos as consequências disso tudo. E aqui nem mencionaram filhos, não foi mencionado nada, mas agora você imagina. Imagina a situação. Acabou com o casamento, né? Sim. No Lar Adventista diz assim: digo a ambos que busquem ao Senhor. Em amor e bondade, cumpram seu dever de um para com o outro. O marido deve cultivar hábitos diligentes, fazendo o melhor para sustentar a família. E isso vai levar a sua esposa a ter muito respeito para com ele. Cada um fazendo a sua parte, cultivando então respeito, afeição, espírito manso, palavras boas, agradáveis, para que as coisas aconteçam da melhor maneira. Não é? Porque nessa questão da sexualidade existe também a questão do outro, do querer, né? De como há uma conquista para que isso aconteça. Não é um estupro, né? Não pode ser. Então, tem que haver um acordo, tem que querer, as duas partes precisam querer, não fazer esse jogo de você me dá isso, então, tudo bem, e para que as coisas aconteçam da melhor maneira, para ficar em harmonia com a vontade de Deus. Perfeito. Esse tem que ser o nosso desejo, né? Nós temos que sempre nos esforçarmos para estarmos de acordo com a vontade de Deus. Estamos partindo para o final desse episódio. Nós queremos que você leve como ponto principal que o ser humano não foi criado para a solidão. E quando nos deparamos com essas circunstâncias, estarmos muito sozinhos, nós acabamos sendo levados talvez ao erro. Então vamos evitar, né? Se podemos evitar, que evitemos. Bom. E principalmente que possamos estar sempre alinhados com os nossos pensamentos, as nossas atitudes, aquilo que o nosso agir, o nosso falar, o ver, o ouvir, principalmente de acordo com aquilo que Deus espera de nós e com o plano de Deus. Márcia, quer deixar seu último conselho para os nossos queridos ouvintes? Não meu, mas do mesmo livro que eu estou mencionando. Tudo que Deus espera de você, bem como de todo cristão, é que viva a fé que professa. Mostre que a palavra de Cristo é verdadeira, de que Ele é capaz de guardar o homem de pecar. E assemelhe a vida à sua vida pura, bela e santa. Obedeça aos mandamentos que Ele deixou, e isso vai trazer para nós uma piedade prática e uma vida de dignidade. Porque uma pessoa feliz nessa área, ela é também próspera, ela tem um equilíbrio nas suas relações interpessoais, ela trata bem o outro, ela é alegre, ninguém é uma ameaça para ela passa a transmitir segurança também, enfim. Vale a pena cumprir esses mandamentos de Deus para termos felicidade. E assim como lemos aqui no livro de Deuteronômio, o plano de Deus, nós só teremos bênçãos quando escolhermos estar junto dele. Né? Carol, eu ouvi certa vez um psicólogo falar assim: nós temos alguns gigantes na alma. A afetividade é um grande gigante. A agressividade é outro grande gigante. A sexualidade e o medo. Esses são 4 grandes gigantes. E hoje a gente está falando de um deles,
a sexualidade. Temos que manter esse gigante adormecido. Adormecido, e eu acho que depois de toda essa conversa, todo mundo entende o que eu quero dizer. Porque se ele for maior do que extrapolar tudo, limites, né? Ninguém controla. É isso aí. Muito bem, pessoal. Muito obrigada por ter estado conosco até agora. Que Deus abençoe você. Que possamos seguir em frente na luz de Cristo. Amém. Márcia, muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada. Podemos conversar aqui e tirarmos as nossas dúvidas e obtermos também conhecimentos de acordo com a palavra de Deus e vários exemplos que tivemos aqui. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Deus abençoe a todos. Amém. Até mais, pessoal. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.